Sim, ele aparenta estar muito mal. Um Donald Trump abatido e debilitado retornou a Washington, D.C., onde concedeu uma coletiva de imprensa desastrosa em frente à Casa Branca. Ele demonstrava claros problemas cognitivos. Não compreendia as perguntas feitas e apenas repetia com expressão confusa: "Não consigo entender, não consigo entender." Quando finalmente pareceu captar uma das questões, respondeu de forma estranha, dizendo que a invasão da Polônia pela Rússia, com drones, poderia ter sido um engano. Deixe-me mostrar o que aconteceu. Vale lembrar que mais cedo, naquele mesmo dia, Trump participou da cerimônia de 11 de setembro no Pentágono, onde seu rosto parecia nitidamente caído. Não sou médico, mas muitos especialistas já comentam publicamente sobre o que isso pode significar. Em vídeos anteriores, alguns sugeriram a possibilidade de Donald Trump ter sofrido múltiplos derrames. Ao observar esta imagem, usada para identificar sintomas de um possível AVC, e compará-la ao modo como ele se apresentou hoje, é difícil não perceber certa semelhança. Além disso, registros de outras aparições públicas já mostraram que Trump tem dificuldade para caminhar em linha reta. Basta lembrar quando fez nossos militares se ajoelharem para estender o tapete vermelho a Vladimir Putin, ao cumprimentar o líder russo. Ele cambaleou e não conseguiu manter uma trajetória firme. Outro ponto evidente é a dificuldade que ele tem para concluir frases. Frequentemente mistura ideias e acaba falando coisas desconexas. Por isso, peço que prestem atenção ao que ocorreu hoje nessa coletiva caótica em frente à Casa Branca. Trump vinha direto do evento no Pentágono, quando os repórteres o questionaram. Sr. Trump, qual sua reação aos drones russos que invadiram a Polônia, levando o país a acionar o artigo 4 da OTAN? Ele respondeu apenas: "Não consigo entender. Não consigo entender." Na sequência, perguntaram se ele tinha algo a dizer sobre um grupo cristão na Polônia, e novamente ele declarou não ter entendido. Depois, foi questionado sobre o massacre de mais de 60 pessoas na República Democrática do Congo, vítimas de ataques do ISIS e de facções ligadas ao grupo, em meio à guerra no país. Vale lembrar que Trump já havia dito, falsamente, ter resolvido sozinho o conflito no Congo e trazido paz total. Sua resposta foi vaga. "Bem, estamos conversando com eles. É um lugar muito violento. Violento há décadas, 30, talvez 35 anos. Mas vamos lidar com isso. Obrigado." Em seguida, o assunto foi a condenação criminal de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, acusado de liderar uma insurreição para tentar derrubar o governo eleito, algo semelhante ao que Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Enquanto a Suprema Corte americana foi leniente e concedeu imunidade a Trump, o Tribunal Brasileiro condenou Bolsonaro, que provavelmente terá de passar o resto da vida preso. Ao ser questionado sobre isso, Trump limitou-se a dizer: "Eu assisti ao julgamento. Conheço Bolsonaro muito bem. Sempre o considerei um bom presidente para o Brasil. Fiquei realmente surpreso com o que aconteceu." "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram", disse ele. "Posso apenas afirmar uma coisa. Conheci Bolsonaro como presidente do Brasil. Ele sempre me pareceu um bom homem e realmente não acredito que isso esteja acontecendo." Em seguida, quando Donald Trump finalmente compreende a pergunta sobre os ataques de drones russos na Polônia, sua resposta demonstra completa fragilidade. Ele declara: provavelmente foi um engano. Acho que tudo isso pode ter sido um erro. Aqui, vejam este trecho. Minha reação? Pode ter sido um engano, mas de qualquer forma, não estou satisfeito com nada relacionado a essa situação. Espero apenas que termine logo." Logo depois, Trump passa a comentar o assassinato de Charlie Kirk. Mais uma vez, ele culpa a esquerda e os democratas, chegando a chamá-los de terroristas. Em tom inflamado, afirma: "Temos um grupo de radicais da esquerda. São verdadeiros lunáticos. Lunáticos de verdade." É exatamente isso que Donald Trump faz agora. Tenta alimentar a divisão no país. Ele prossegue: "Estou realmente preocupado com nossa nação. Temos um país extraordinário, mas também temos um grupo de lunáticos da esquerda radical por aí. Vamos lidar com esse problema. Minha preocupação é apenas com os Estados Unidos." É impossível não comparar essa postura com a de ex-presidentes como Barack Obama, que em momentos de tragédias ou assassinatos tentavam acalmar e unir a população.
Trump, ao contrário, age para intensificar o clima de hostilidade. A foto do suspeito do crime já circula. Um jovem branco, magro, vestindo uma camiseta com a bandeira americana e a frase Terra da Liberdade, Lar dos Bravos. Mais detalhes devem surgir à medida que a investigação avança. Enquanto isso, recorde-se de Trump durante a cerimônia de 11 de setembro. As imagens mostram claramente seu estado físico preocupante. É perturbador assistir. Logo após, a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, comentou sobre as declarações de Trump, que culpou democratas e também parlamentares republicanos alinhados ao movimento MAGA, mesmo antes de se saber quem era o autor do ataque. Ela afirmou: "Não há, até o momento, qualquer informação pública que revele a identidade, as motivações ou a origem desse agressor. Não sabemos se é alguém ligado ao Congresso ou ao presidente dos Estados Unidos. Fazer acusações e apontar culpados antes mesmo de o FBI prender o responsável é uma atitude totalmente irresponsável. E é exatamente isso que vimos os republicanos do MAGA fazendo o dia inteiro." Como exemplo, ela citou o senador republicano ligado ao MAGA, Mark Wayne Mullin, que declarou: "Eles tiraram a vida de alguém que falava com bom senso, motivados pelo ódio a quem pensa diferente. Ainda assim, são os mesmos que afirmam defender a liberdade de expressão, mas não somos nós que tentamos silenciar ninguém por meio da violência." É simplesmente absurdo. E eu, veja bem, não sou o único passando por isso, não sou o único indignado com essa situação. Mas quando isso vai ter um basta? Quando os democratas vão assumir a responsabilidade e pedir desculpas pelo ódio e pelas mentiras que alimentaram contra a sua própria base que acabaram levando a essas ações? Questionou. Bob Under, deputado republicano alinhado ao MAGA, também se manifestou. Bem, tudo mudou. Se antes ainda existia alguma dúvida, agora não há mais meio termo. Alguns membros da esquerda americana podem até ter boas intenções, mas a ideologia deles é puro veneno. Eles rejeitam o que é bom, verdadeiro e belo, e abraçam o que é mau, falso e grotesco, e não hesitam em eliminar quem pensa diferente, assim como seus antecessores, Marx, Stalin, Lenin, Pol Pot e Fidel Castro, fizeram. Precisamos reconhecer isso. Esse tipo de discurso é extremamente perigoso e jamais deveria fazer parte do debate político nos Estados Unidos. Por fim, surge outro assunto explosivo. A Bloomberg obteve 18 mil e-mails de Jeffrey Epstein vindos de uma conta em Yahoo. Alguns desses e-mails citam diretamente Donald Trump. Eles também revelam que Epstein manteve laços profundos com Ghislaine Maxwell muito tempo depois de ela declarar que havia rompido a relação, o que indica que ela pode ter mentido novamente em depoimentos ao FBI. Entre as mensagens, há conversas envolvendo o ex-advogado criminal de Trump, Todd Blanche, que mais tarde se tornou o número 2 do Departamento de Justiça. O canal Legal AF da Midas Touch Network apresentou uma análise detalhada feita por Michael Popock sobre como esse material pode ser devastador para Trump. Um exemplo. Em um e-mail de Maxwell para Epstein, provavelmente enviado pouco antes de ele assinar o acordo de não acusação, surgem referências a possíveis contatos entre promotores, Donald Trump e um empresário chamado Abe Guzman, ligado ao setor de saúde. Guzman era proprietário de um imóvel em West Palm Beach que Trump comprou por $41 milhões após uma disputa acirrada com o próprio Epstein. Esse episódio teria sido um dos motivos para o rompimento entre Epstein e Trump em 2007 ou 2008. Acredita-se que promotores possam ter investigado Trump e Guzman sobre essa propriedade, cujos documentos ficaram registrados no cartório de imóveis de West Palm Beach. Outro nome citado é Paschal, um corretor de imóveis conhecido por suas negociações com Epstein e Trump. Paschal também aparece no famoso livro de aniversário de Epstein, onde constaria uma fotografia de Trump ao lado de Epstein durante uma negociação em que uma jovem teria sido oferecida por $22 mil. Esse é apenas o começo. Novas informações devem surgir a cada etapa dessa investigação e nós continuaremos acompanhando tudo de perto aqui no canal. Bom, isso tudo nos mostra como figuras poderosas podem demonstrar vulnerabilidade e falhas mesmo diante de situações internacionais críticas.
O comportamento de Trump evidencia a tensão entre imagem pública e capacidade real de lidar com crises, assim como a importância de líderes assumirem responsabilidades diante de ações que impactam outras nações e civis inocentes. Ao comparar com decisões de ex-presidentes como Obama, percebemos que a forma de conduzir tragédias pode unir ou dividir sociedades. A história também revela como alianças e relações de poder, como as de Trump com Epstein e Maxwell, influenciam negociações, disputas de influência e percepções públicas. Observamos que transparência, responsabilidade e ética são essenciais para manter confiança e estabilidade, e que a ausência desses valores gera confusão, polarização e consequências duradouras que afetam não apenas governos, mas a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Agora me diz, você acha que as ações de Trump e Bolsonaro podem ter consequências duradouras para os seus países? Qual a parte mais chocante de tudo isso? Escreve aqui nos comentários. Se você quer acompanhar cada desdobramento dessa história e entender todos os detalhes, curta o vídeo e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma atualização.